Isso não significa que você nunca mais vai pecar. Significa que aquele que nasceu de novo não vive mais na prática do pecado, amém, irmãos? Não tem prazer, não se torna contumaz do mesmo pecado hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem. Quando nós aceitamos Jesus, o índice que deve ser é cada vez menor. Eu peco cada vez menos, porque a Bíblia diz: se eu disser que eu não cometo pecado algum, eu sou mentiroso e a verdade não está em mim. Aí você me pergunta: pastor, eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu não roubo. Glória a Deus por isso, amados. Mas pecado significa errar o alvo de Deus. Todas as vezes que nós erramos o alvo de Deus, aquilo que Deus havia planejado, aquilo que Deus tinha como propósito para mim, para você, nós pecamos contra Ele. E é muito fácil, irmãos, pecar contra Deus. É só descumprir o que Ele estabeleceu, sim ou não? A Bíblia está dizendo: nós pecamos constantemente. Nós pecamos constantemente. Romanos capítulo 3, verso 23, a Bíblia diz: todos pecaram. Digam: todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quantas vezes, antes de você começar o seu momento definitivo de oração, você faz uso da confissão: Senhor, eu errei, me perdoe. A Bíblia diz: se você tiver alguma coisa contra alguém, antes de você dizimar, olha, irmãos, o tanto que Deus leva a sério o que é estabelecido do reino espiritual. Antes que você dê o seu dízimo, você deve procurar a pessoa com quem você não está em comunhão, se acertar com ela, e só depois disso vir à frente e depositar o valor que é devido a Deus. Será que nós temos usado esse dispositivo que Deus criou da confissão para estarmos em plena comunhão com Deus? Porque nós pecamos constantemente. Não deixe, irmãos, o orgulho e o engano impedirem você de usar a confissão como benefício de comunhão na sua vida. Há muita gente que se acostumou na igreja: não, eu não preciso confessar. Deus sabe, irmão, Deus conhece todas as coisas. A Bíblia diz: todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos dele. Mas ele disse que eu, que você, que nós todos precisamos confessar os nossos pecados a ele e uns aos outros para sermos curados. Não há outro meio de você ser perdoado a não ser pelo caminho da confissão. Segunda coisa, o pecado rouba imediatamente a nossa comunhão. Um monte de gente: pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Estou dizendo que todo mundo que não escuta a voz de Deus necessariamente, irmãos, está em pecado. Eu estou dizendo que o pecado rouba a nossa comunhão com Deus. Quem sabe de cor o que está escrito em Isaías 59, versos 1 e 2? Quem sabe, levante a mão. Eis que a mão do Senhor não está, para que não possa, nem surdo, nem agravado o seu ouvido, para que não possa nos ouvir. Mas o que faz separação entre nós e Deus? Olha o que a Bíblia diz: mas as vossas iniquidades e os vossos pecados fazem separação entre vós e o Senhor, e isso impede Deus de agir na minha e na sua vida. O pecado rouba a nossa comunhão com Deus, irmãos. Ele interrompe essa relação. Você fica surdo e mudo no reino espiritual. Isso é sério. Quando você pensar em pecar, você tem que pensar em todas essas consequências, nos desdobramentos da sua atitude.
porque ele vai roubar a sua comunhão com Deus. Ele vai atrapalhar, ele vai impedir Deus de falar com você e você de falar com ele. Não é que Deus não queira, irmãos, é que ele não pode, porque ele criou esse princípio. A Bíblia diz: irai-vos, diga irai-vos, e não pequeis. Ou seja, tem um limite da ira que não é pecado. Extrapolou aquele limite, aquele índice padrão, normal, você pecou. Você perdeu a razão, você pecou contra a pessoa ou contra o próprio Deus, irmãos. Tem hora que você pode se irar, irmãos, é normal. Teve um dia que eu estava tão irado com uma determinada situação, uma pessoa me fez tanta raiva. Falei: Senhor, acho que eu vou morrer. Foi você não, Cleiton. Falei: Senhor, acho que eu vou morrer. Aí cheguei em casa, irmão, bufando de raiva. Aí eu peguei o travesseiro, irmão, eu meti o travesseiro assim no meu rosto e comecei a gritar: ai meu Deus. Aí dei uns 4, 5 gritos, eu acho que foram só isso. Mas depois que eu dei os meus gritos, eu vi que a minha adrenalina começou a se equilibrar, os meus pensamentos começaram a se ordenar e tudo. Falei: graças a Deus. Irai-vos e não pequeis. Porque, irmãos, por um segundo a gente pode colocar tudo a perder. O meu pecado ou o seu pecado pode nos tirar a comunhão com Deus. Terceira coisa, a confissão precisa ser imediata e constante. Diga: a confissão precisa ser imediata. Diga: imediata. Irmão, tem gente que espera para confessar no outro domingo. É igual tomar a hóstia. Domingo que vem eu vou me confessar com o padre, tomo uma hóstia e está tudo resolvido. Irmão, você pode deixar para confessar no domingo que vem se você quiser, mas você vai passar uma semana interrompendo a sua comunhão com Deus. Porque eu acabei de dizer que o pecado nos rouba a comunhão com Deus. Por isso, quando você errar por um motivo ou por outro, pare imediatamente e confesse a Deus como pecado aquela sua atitude ou pensamento. Hoje, durante o louvor, me veio um pensamento completamente equivocado. Eu falei: Senhor, me lave com teu sangue, me perdoe de todo mal, em nome de Jesus. Nós precisamos aprender a confessar na hora, quando nós cometermos o erro, na hora, para que não seja interrompido a comunhão de Deus na minha ou na sua vida. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, tem gente morrendo porque está ocultando pecados na sua vida. Quem sabe o Salmos de número 32, o que aconteceu com o salmista, porque ele resolveu ocultar o seu pecado. O que a Bíblia diz? Enquanto eu calei, os meus pecados fizeram o quê? Envelheceram os meus ossos, e eu me tornei como uma sequidão de estio.